As obras da artista visual paulista Stella Sokol transitam entre questões da bidimensionalidade e da tridimensionalidade. No âmbito da bidimensionalidade, constituem-se extremamente relevantes ao adensar questões sobre a pintura recorrentes desde os anos de 1960, contudo ainda vigentes. Sua investigação estética transita por questões de natureza conceitual, especialmente no que se refere aos materiais utilizados. O fato da artista trabalhar na cidade de São Paulo colabora no seu acesso a materiais industriais de forma ampla e variada. A cor é significativamente relevante nas suas obras, ora puras, ora sujas, contudo sempre resultante de matéria-prima industrial, como o plástico, o acrílico ou o feltro. Apesar das cores e materiais empregados por Sokol não pertencerem ao universo das ditas belas artes tradicionais, a artista, em seu notório experimentalismo, imprime significativa dose de subjetividade ao desvelar seu processo, a sua manualidade. Quando o artista utiliza plástico, esmalte sintético e chassi, constrói estruturas pictóricas geométricas a partir de sobreposições cromáticas, cujas estruturas são quase infinitas. Importante o fato de Sokol imprimir leveza às suas estruturas pictóricas através das transparências dos plásticos e acrílicos, assim como o exercício incessante dos seus desdobramentos cromáticos. A sobreposição de planos cromáticos evidencia a tridimensionalidade das suas pinturas, conferindo, assim, um caráter de objetualidade. Relevante destacar a sua exemplar contribuição no que se refere ao exercício da pintura geométrica hoje. Se o concretismo e o neoconcretismo adensaram no Brasil as questões crítico-espaciais sobre a pintura, através especialmente da geometria, passadas algumas décadas, localizamos no trabalho de Sokol um exercício crítico tautológico absolutamente renovado, visto conciliar também questões relevantes de um experimentalismo local. Importante também destacar que as experiências construtivas brasileiras trouxeram contribuição relevante na experimentação de novos meios, especialmente aqueles industriais. Assim, localizamos filiação na obra de Sokol com as experiências construtivas geométricas brasileiras entre os anos 50 e 60. Localizamos dentre os materiais utilizados pela artista os acrílicos transparentes. Algumas das suas pinturas de natureza crítico-conceituais atingem o chão, apoiadas por um bloco de mármore, memória da escultura, hibridizando-se.
A estrutura das suas pinturas acrílicas são complexas, visto que acumulam ruídos como os reflexos nas suas superfícies ou as cores indefinidas surgidas da sobreposição dos acrílicos. Sua estrutura geométrica, fruto do somatório de diferentes placas acrílicas ortogonais coloridas, é irregular, expandindo-se para o espaço. As formas irregulares de tais pinturas, de algum modo, refletem sobre a ruptura do formato histórico do suporte ortogonal da tradição e sua consequente dissolução, reconstrução multifacetada. Relevante o fato de que a discussão crítica sobre as questões espaço-estruturais da pintura, especialmente a partir dos anos de 1960, na Europa e nos Estados Unidos, não se esgotou, oferecendo ainda respostas significativamente renovadas por uma geração de artistas hoje. Nas pinturas realizadas com plástico e chassi, ou plástico tecido e chassi, Sokol revela sua extrema expertise como colorista. Trata-se de um exercício crítico sobre cor e espaço, quando a primeira determina as dimensões do segundo. A sutileza das relações entre cor e espaço prevalece acima de tudo. Importante também sua questão técnica, quando não existe vontade de camuflar as características dos materiais. Mais uma vez, sua herança construtiva, que explora potencialmente as qualidades físicas dos materiais. Os plásticos revelam-se soltos e sobrepostos, causando inclusive sombras no espaço pictórico. A artista revela profundo domínio cromático, criando situações de confronto que se constituem quase como equações de difícil solução, contudo, no seu caso, solúveis. Num exercício de natureza crítico-tautológico, a artista enfrenta o espaço pictórico como um desafio a partir de questões críticas e materiais por ela imposta. Ao utilizar plásticos, tecidos e chassis, Sokol explora espacialmente e cromaticamente a superfície pictórica, criando situações críticas e suas soluções. Ora utilizando baixo contraste, ora a monocromia, ora o alto contraste, ora uma espécie de desfazimento imagético, quando suas estruturas parecem apagar-se. Em todas as suas possibilidades, a cor protagoniza a cena, quando a sua estrutura parece estar submetida à primeira. Ao fazer uso de material industrial, cujo corte mantém a regularidade da linha, a artista afirma sua estrutura geométrica a partir destes elementos externos anteriores à obra. A artista reúne determinado repertório, enfrentando-o a partir da sua realidade material.
O esgotamento de determinadas questões de natureza estética, quando um artista coloca como uma problemática a ser enfrentada, podemos localizar anteriormente com os meta-esquemas de Hélio Oiticica. Neste conjunto, Oiticica abordou criticamente as várias possibilidades de ocupação e construção espacial da pintura através da geometria e da cor. De forma inaugural, o artista apresentou soluções que, efetivamente, influenciou positivamente as gerações seguintes no Brasil. Outro aspecto relevante na pesquisa de Sokol refere-se ao modo pelo qual determina os contornos de algumas de suas pinturas, quando parecem embrulhadas. Obedecendo à natureza dos materiais utilizados, o plástico e sua respectiva espessura, a artista efetua uma dobra em torno do chassi, conferindo mais uma vez a qualidade objetual da pintura. Nas suas séries Notas Curtas e Vanguardinhas, realizadas com plástico, tecido e chassi, Sokol retoma uma questão da tradição da pintura, as monocromias brancas e geométricas. Este tema, abordado entre Malevich, Ryman, Eovaldo, dentre tantos outros, aqui, com o artista, demonstra como determinados temas referentes à história da pintura ainda possuem desdobramentos potencialmente críticos e estéticos. Notório o interesse da artista em refletir sobre o espaço da pintura a partir de um sistema que prioriza a sua essencialidade. Nesta série, por ser monocromática e branca, evidencia de forma clara a sua estrutura construtiva, em que os plásticos sobrepostos, as suas arestas, as suas diferentes brancuras, as suas profundidades reveladas pelas sombras projetadas, constituem-se como um tema autorreferencial. As pesquisas materiais de Sokol expandem-se para além do plástico e acrílico. A artista utiliza também o feltro como elemento gerador de matéria e cor. Aqui, o corte do material é manual, parte da mão da artista, portanto, as suas abstrações tornam-se mais orgânicas. Assim, as estruturas das pinturas de Sokol
estão fortemente vinculadas à forma como o material se apresenta. Noutras pinturas, concilia o feltro com o plástico, sempre em uma busca de novas respostas para a pintura. Importante destacar a profunda pesquisa material e espacial promovida pela artista, sem abdicar de questões de tradição que aparecem na sua imanência. A artista investe em soluções compatíveis ao tempo atual, assim como a sua geografia, materiais industriais utilizados. A estrutura espacial das pinturas de Sokol está fundada num sistema de profundidades obtidas por sobreposições planares, cujo resultado final, paradoxalmente, é de natureza objetual, dada sua tridimensionalidade. Neste contexto, é importante a espessura dos materiais utilizados, como o acrílico, o plástico ou o feltro, que corroboram na corporeidade da pintura. A espessura presente nas pinturas de Sokol faz remeter ao conceito de subjétil, ou seja, na indiscernibilidade entre os planos que estão à frente ou atrás. Existe uma dinâmica temporal que rompe com hierarquias espaço-temporais. Neste contexto, torna-se problemático afirmar que um plano está fisicamente sobre outro, visto que existe uma dinâmica de natureza temporal que rompe com tal solidez. Sua pintura constitui-se por uma espessura de natureza dinâmica e temporal, e, portanto, todos os materiais empregados pela artista protagonizam-se em algum momento, inclusive o chassi. O fato da artista utilizar materiais industriais, com suas respectivas cores também industriais, numa espécie de apropriação, confere limpeza e purismo na imagem, dada a inexistência de faturas. As cores brilhantes das superfícies dos plásticos e dos acrílicos, assim como as cores opacas dos feltros, colaboram na percepção de uma materialidade que, contudo, está associada à estrutura da pintura, determinada pela artista. Se, por um lado, as cores nas pinturas experimentais de Sokol, de algum modo, são herdeiras das experiências Colorfield norte-americanas, na sua liberdade de expressão,
sem necessariamente alimentar um viés expressionista, suas estruturas de sobreposição, em que materiais são incorporados ao chassi, remetem à técnica da colagem. Se a colagem, nas suas várias manifestações históricas, agregava resíduos da realidade a uma superfície, aqui os materiais utilizados pela artista, de certo modo, mantêm tal questão ao se apropriar de matéria-prima de uma realidade industrial. Assim, suas pinturas trazem questões referentes à dinâmica da cidade de São Paulo, com suas grandes indústrias. Finalmente, as pinturas de Stella Sokol constituem-se extremamente contemporâneas, sem, contudo, abdicar das suas filiações. São manifestações experimentais, portanto, de natureza conceitual, que explicitamente colocam a pintura como uma questão crítica. A partir das suas referências históricas, Sokol aborda a pintura pelo seu viés crítico-reflexivo, em que prevalece o modo pelo qual a artista constrói inventivamente e inteligentemente novas espacialidades e possibilidades pictóricas. Suas pinturas de plástico, acrílico ou feltro conferem novas respostas para questões históricas em que prevalece o seu teor construtivo.